Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre o que são variáveis. No que foi visto até agora, que foi basicamente tipos de dados básicos de Python e como mostrar mensagens para o usuário na tela, sempre que a gente queria se referir a algum valor, seja ele um valor numérico, seja esse valor uma string, a gente usava literalmente o próprio valor. Por exemplo, se eu quisesse imprimir a string meu nome é Felipe, eu digitaria print e passaria a própria string meu nome é Felipe. Se eu quisesse imprimir o número 4, eu digitaria print e passaria o número 4. Só ressaltando uma coisa aqui, lembra que eu falei que o print precisava receber uma string? E eu estou passando um número para ele? O que o Python está fazendo é que ele está automaticamente convertendo esse número 4 em uma string e está imprimindo o conteúdo dessa string. Certo? Bem, voltando ao que eu estava falando. A gente sempre passava o valor literal. Se a gente quisesse imprimir o 4, a gente passaria o número 4. Se a gente quisesse imprimir meu nome é Felipe, a gente digitaria e passaria para o comando print meu nome é Felipe. Isso aqui é o que a gente chama de uma constante literal, porque ela sempre vai representar o mesmo valor, nunca vai representar um valor diferente. 4 sempre vai representar 4 e a frase meu nome é Felipe sempre vai representar meu nome é Felipe. Variáveis, por outro lado, são coisas, como o próprio nome já diz, que podem variar. Além de elas poderem variar, elas permitem, dentro do nosso programa de computador, que a gente armazene valores para trabalhar com eles durante a execução desse programa. Quando um programa é executado, ele é carregado para a memória RAM. E ele fica lá na memória RAM até o término de sua execução. Às vezes, é preciso que a gente armazene temporariamente alguns valores para que eles sejam acessados e manipulados dentro desse programa. E é para isso que a gente precisa de ter uma forma de armazenar esses valores e de recuperar esses valores depois que eles forem armazenados. Quando eu preciso armazenar um valor, eu crio uma variável. Ao criar uma variável, o computador reserva um espaço para mim na memória RAM, onde eu vou armazenar o valor da minha variável. E quando eu crio a minha variável, eu preciso dar para ela um nome, para que quando eu precisar recuperar o valor que está armazenado na parte da memória que representa essa variável, eu posso usar o nome dessa variável. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais claro para vocês. Suponhamos que eu queira criar uma variável idade para armazenar minha idade. Certo? Bem, eu começaria então digitando o nome da minha variável, idade. Aqui eu estou declarando a minha variável. Eu estou falando que eu estou criando uma variável chamada idade e estou pedindo para o computador reservar um espaço de memória em que eu vou poder armazenar o valor que essa variável idade vai conter. Até agora, eu não atribuí nenhum valor a ela, mas eu falei que eu quero atribuir a ela a minha idade, que no meu caso é 19 anos. Como é que eu atribuo valor a uma variável? A gente tem um operador chamado de operador de atribuição, que é dentro do Python, que é esse aqui, operador conhecido na matemática como igual, certo? Ao utilizar esse operador,
eu estou falando que a variável que está do lado esquerdo vai receber o valor que eu passar do lado direito desse operador. Nesse caso, eu quero que a variável idade receba a minha idade. Então, eu vou passar para ela 19 anos. Aqui, eu estou criando um espaço na memória. Estou falando que eu vou poder recuperar o valor armazenado nesse espaço. Aliás, eu estou criando não, eu estou reservando um espaço na memória e estou falando que eu vou poder recuperar o valor armazenado nesse espaço utilizando a variável idade. Eu dei um nome para minha variável e estou falando que dentro desse espaço eu vou armazenar o número 19. Quando eu quiser recuperar esse valor, então, por exemplo, vamos supor que agora eu quero imprimir a minha idade. O comando para imprimir é o print. Em vez de eu passar literalmente o valor da minha idade, eu vou passar o nome da variável. E eu vou executar o programa aqui, idade teste y, para vocês verem que vai ser impresso o valor 19. Bom, Python, isso aqui para deixar uma questão de curiosidade para vocês aqui, é uma linguagem chamada de linguagem fracamente tipada ou linguagem com tipagem fraca. O que é isso? Há linguagens de programação como C, C++, Java, entre outras, que quando você vai declarar uma variável, além de dar um nome para essa variável, você precisa especificar de que tipo essa variável vai ser, ou que tipo de valor essa variável vai armazenar. Essas são as chamadas linguagens fortemente tipadas. Em Python, quando você cria uma variável, você não precisa especificar o tipo, e essa variável criada pode armazenar qualquer tipo de valor, seja ele um valor numérico, uma string, um valor booleano ou outro tipo de valor customizado, que como eu disse no vídeo anterior, é possível ser criado outros tipos de dados. E a gente vai ver mais para frente como. E, bem, qual é a vantagem e desvantagem? Por que é bom? Aliás, é melhor uma linguagem ser fracamente tipada ou é melhor uma linguagem ser fortemente tipada? Bom, isso depende. Como vantagens de uma linguagem fortemente tipada é que como você está especificando o tipo da variável, não corre o risco de você atribuir a essa variável um valor em que ela não pode receber. Por exemplo, se eu faço contas matemáticas com uma variável, não seria bom que essa variável fosse do tipo string, pois como é que eu vou dividir uma string por um número? Isso não faz sentido, isso pode dar erros em programas. E isso dá segurança, a gente ter certeza de que uma variável só vai armazenar um número. Nas linguagens fracamente tipadas, a gente não tem essa segurança, mas como a gente não tem que estar especificando o tipo da variável, isso às vezes pode ser mais fácil para as pessoas que estão começando a programar e isso nos dá produtividade também. Mas a gente tem que estar sempre atento ao tipo de valor que a gente está passando para essa variável e naquele momento em que a gente está utilizando essa variável, qual o tipo de dado que ela contém. A gente tem que estar atento a isso. Bom, ainda uma coisa que eu gostaria de falar sobre quais são as regras de nomeação das variáveis. As variáveis não podem ter qualquer tipo de nome. Elas devem começar com uma letra ou um underline. Elas podem conter, depois da primeira letra, números, letras ou underlines. Elas não podem ter espaços em branco e não podem ter outros tipos de caracteres especiais. Então, só para dar alguns exemplos. Idade, como já foi mostrado aqui, é o nome de uma variável válida. Por exemplo, 2 variável inválida.
inválida. Não é o nome de uma variável válida, pois começa com um número. E não pode começar com um número. Underline 2 e um 2 aqui é um nome de variável válida, pois começa com um underline e uma letra, e no seu conteúdo só tem letras, underline ou número. Bom, em questão de variável, é isso. Uma variável, só para me dar um exemplo, para ficar mais claro aqui também, ela pode armazenar qualquer tipo de valor. Por exemplo, eu estou passando para a variável nome uma string e estou pedindo para a variável nome ser impressa. Vou mostrar aqui, imprimir 19 e o meu nome. E o conteúdo de uma variável, eu quero mostrar aqui também, pode variar. Eu não queria estar mostrando operadores já aqui agora, mas para dar um exemplo, a gente tem um operador dentro de Python, que é o operador mais, que atua sobre números. Esse operador mais funciona como se fosse na matemática. Ele adiciona um valor a outro. Então aqui eu vou atribuir à variável idade o valor da variável idade mais 1. Nesse caso aqui, a variável idade começou com 19. Aqui eu atribuo o valor de idade, que no caso é 19 mais 1. Eu vou imprimir o valor agora para mostrar para vocês que o valor mudou. Vou dar aqui 19, Felipe, e o valor da variável idade que mudou. Bem, em variáveis é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica e sugestão, entre em contato comigo. E até a próxima aula.